Mas isso... Você acha que eu sou idiota? Renata ajustou o crachá no bolso do uniforme azul marinho enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 20º andar da Torres Mendonça, o complexo empresarial mais imponente de São Paulo. Eram 7h30 da manhã e o prédio ainda estava mergulhado naquele silêncio característico das horas que antecedem a chegada dos executivos. Ela gostava desse horário. Gostava do som dos seus próprios passos ecoando no mármore polido, do cheiro de produto de limpeza misturado ao ar-condicionado gelado, da sensação de ter o mundo corporativo só para ela, mesmo que fosse apenas para deixá-lo impecável para pessoas que jamais notariam sua presença. Aos 28 anos, Renata carregava nos ombros muito mais do que o peso do trabalho. Criada pela avó Conceição em uma casa simples no Capão Redondo, ela aprendeu desde cedo que dignidade não se media pelo tamanho do salário, mas pela forma como se olhava no espelho todas as manhãs. Sua avó, que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica em casas de famílias ricas, sempre dizia: "Minha filha, o trabalho honesto é a coroa que ninguém pode tirar da sua cabeça." Renata abriu a porta da sala de reuniões principal e parou por um momento, admirando a vista da cidade através das janelas que iam do chão ao teto. Dali de cima, São Paulo parecia uma maquete perfeita, e ela se permitiu sonhar, como fazia todas as manhãs, com o dia em que terminaria a faculdade de pedagogia que cursava à noite. Faltavam apenas 2 semestres. 2 semestres para transformar a faxineira em professora. O som do elevador a trouxe de volta à realidade. Ela olhou para o relógio e franziu a testa. Era cedo demais para qualquer executivo. Apressou-se em pegar o borrifador e começou a limpar a mesa de vidro quando ouviu passos decididos se aproximando. André Mendonça entrou na sala sem perceber que não estava sozinho. Vestia um terno cinza escuro perfeitamente cortado, mas tinha os primeiros botões da camisa abertos e a gravata frouxa, como se tivesse passado a noite em claro. Aos 32 anos, ele era o tipo de homem que as revistas de negócios adoravam estampar nas capas. Alto, pele negra como ébano, maxilar definido, olhos castanhos que pareciam guardar segredos demais. Herdeiro de um império imobiliário construído por seu avô, ele assumira a presidência da Mendonça Incorporações há 3 anos, depois que seu pai sofreu um derrame. Ele caminhou até a janela e ficou ali de costas, os ombros tensos sob o tecido caro do paletó. Renata hesitou. Deveria sair silenciosamente ou anunciar sua presença. Antes que pudesse decidir, ele se virou. Por um instante, os olhos dele se encontraram. Renata notou algo no rosto dele que não esperava ver em um homem daquele calibre. Cansaço. Não o cansaço físico de uma noite mal dormida, mas algo mais profundo, um esgotamento que parecia vir da alma. "Desculpe", ela disse, baixando os olhos. "Eu já estava saindo." "Não." A voz dele era mais suave do que ela imaginara. "Fique, por favor." Renata ergueu o olhar, surpresa com o pedido. André passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro longo. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" 3 anos, senhor." 3 anos, ele repetiu, como se a informação carregasse algum peso específico. "E nunca nos cruzamos. O senhor chega depois que eu termino esse andar, normalmente." André assentiu devagar, ainda olhando para ela de um jeito que a deixava desconfortável. Não era o olhar predatório que ela aprendera a identificar e evitar ao longo dos anos. Era diferente. Parecia que ele estava tentando enxergar algo além do uniforme azul marinho e do carrinho de limpeza. "Qual é o seu nome?" "Renata. Renata Souza." "Renata", ele disse, e o nome soou diferente nos lábios dele, como se ganhasse uma dignidade nova. "Eu sou André." Ela quase riu.
como se precisasse de apresentação. O rosto dele estava em todos os lugares, nos quadros do saguão, nas revistas empilhadas na recepção, nos jornais que ela recolhia das mesas dos executivos. Eu sei quem o senhor é. Ele deu um meio sorriso, o primeiro que ela via naquele rosto tão sério. Claro que sabe. Um silêncio estranho se instalou entre eles. Renata voltou a limpar a mesa, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por necessidade. André continuou parado, observando-a. Você gosta de trabalhar aqui? Ele perguntou de repente. Renata pausou o movimento e o encarou. A pergunta parecia genuína, não uma formalidade. Gosto, ela respondeu com honestidade. O salário é bom, os benefícios também. Me ajuda a pagar a faculdade. Faculdade? Pedagogia. Vou ser professora. Algo mudou nos olhos dele. Um lampejo de interesse, talvez até de admiração. Você estuda e trabalha. Isso exige muita disciplina. Exige necessidade, senhor. Ela corrigiu gentilmente. Quando não se tem escolha, a disciplina vem junto. André ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Renata aproveitou a pausa para terminar de limpar e começar a se dirigir para a porta. Renata, ela parou com a mão na maçaneta. Eu gostaria de tomar um café com você. Amanhã, depois do seu expediente. As palavras caíram no ar como uma bomba silenciosa. Renata sentiu o sangue subir para as bochechas e se virou devagar, certa de que tinha ouvido errado. Como disse, café, amanhã. Você e eu. Ela o encarou, procurando sinais de brincadeira no rosto dele. Algum indício de que aquilo era uma piada elaborada. Mas André a olhava com uma seriedade desconcertante. O senhor está me convidando para sair? Estou. Renata soltou uma risada curta, incrédula. Com todo o respeito, senhor Mendonça, mas eu preciso voltar ao trabalho. Ela abriu a porta e saiu, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Atrás dela, André ficou parado, sozinho na sala de reuniões, com uma expressão que mesclava surpresa e algo que ele não sentia há muito tempo, curiosidade genuína por alguém. Renata passou o resto do dia tentando convencer a si mesma de que o encontro da manhã tinha sido um delírio causado pelo cansaço. Homens como André Mendonça não convidavam faxineiras para tomar café, não no mundo real. Isso era coisa de novela, de filme americano dublado, de sonhos que a gente tem e esquece assim que acorda. No intervalo do almoço, ela se sentou no refeitório dos funcionários com sua marmita de arroz, feijão e frango grelhado, preparada pela avó com o carinho de sempre, e tentou se concentrar na apostila de didática que precisava estudar para a prova da semana seguinte. Mas as palavras dançavam na página, recusando-se a fazer sentido. Menina, você tá com uma cara de quem viu assombração, disse Marlene, a colega que trabalhava no andar de baixo, sentando-se ao lado dela com uma bandeja do restaurante. Renata forçou um sorriso. Só cansaço. Cansaço, sei. Eu te conheço há 3 anos, Renata. Aconteceu alguma coisa? Por um momento, Renata considerou contar. Mas como explicaria? O CEO bilionário me convidou para tomar café e eu acho que ele estava falando sério. Marlene ia rir na cara dela, e honestamente, Renata não a culparia. Não é nada, só preocupação com as provas da faculdade. Marlene estreitou os olhos, claramente não convencida, mas decidiu não insistir. Elas terminaram o almoço em silêncio relativo, trocando comentários sobre o novo supervisor de limpeza, que era mais rígido que o anterior, e sobre o aumento do vale-transporte que tinham prometido e ainda não veio. À tarde, enquanto limpava os banheiros do 15º andar, Renata ouviu fragmentos de uma conversa entre 2 secretárias que retocavam a maquiagem nos espelhos. Você viu o André hoje? Disse uma delas, uma loira de unhas perfeitamente feitas. Estava com uma cara péssima.
Dizem que a mãe dele está pressionando para ele se casar logo. Com quem? Perguntou a outra, uma morena que Renata reconhecia como assistente de algum diretor. A família quer que seja com a Isabela Drummond. Sabe, a herdeira da construtora? Ah, eu vi fotos dela. Linda. Combina com ele. Linda e rica. O pacote completo. As duas riram e saíram, deixando para trás um rastro de perfume caro e a sensação de que Renata tinha acabado de receber uma confirmação do que já sabia. Ela e André Mendonça pertenciam a mundos diferentes. Mundos que não deveriam se misturar. Naquela noite, na aula de Fundamentos da Educação Infantil, Renata mal conseguiu prestar atenção. O professor falava sobre teorias de Piaget, mas tudo o que ela via era o rosto de André, aquele olhar cansado, aquela voz pedindo que ela ficasse. Ao voltar para casa, encontrou a avó Conceição acordada, assistindo a uma novela na televisão pequena da sala. A casa era modesta, mas impecavelmente limpa, com vasos de plantas em cada canto e fotografias emolduradas nas paredes, registros de uma vida inteira de trabalho e amor. Chegou tarde hoje, minha filha, disse a avó, abrindo os braços para o abraço que era ritual todas as noites. A aula se estendeu. Renata mentiu, porque na verdade tinha ficado andando pelas ruas do centro, tentando organizar os pensamentos. Você comeu? Comi na faculdade. Conceição a olhou com aqueles olhos que pareciam ver através de qualquer mentira, mas não disse nada. Apenas apontou para o prato coberto com um pano de prato. Fiz cuscuz, caso você queira. Renata sorriu, sentindo os olhos arderem. Sua avó, que acordava às 4 da manhã para preparar o café da manhã dela, que trabalhava na feira aos sábados, vendendo doces caseiros para complementar a aposentadoria, que nunca pediu nada em troca, exceto que Renata não desistisse dos estudos. Obrigada, avó. Ela se sentou na mesa da cozinha e comeu o cuscuz em silêncio, ouvindo os sons da novela na sala ao lado. Pensou em contar para a avó sobre André, mas as palavras pareciam ridículas demais quando ensaiadas na cabeça. Antes de dormir, enquanto escovava os dentes no banheiro minúsculo, Renata se olhou no espelho. Viu uma mulher negra de cabelos crespos presos em um coque, olhos castanhos escuros, pele do tom de café com leite. Uma mulher comum. Uma mulher que não pertencia ao mundo de homens como André Mendonça. Ela cuspiu a pasta de dente e lavou o rosto. Amanhã seria um dia normal. Ela limparia os escritórios, estudaria para as provas, voltaria para casa, dormiria. O convite de André seria arquivado como uma anomalia, um glitch na Matrix, algo para contar às amigas daqui a alguns anos como uma história engraçada. Mas quando fechou os olhos, a última imagem que viu antes de dormir foi o rosto dele. E uma pergunta que não queria calar: e se ele tivesse falado sério? André Mendonça não estava acostumado a ouvir a palavra não. Desde que nascera, cercado por babás, motoristas e todo tipo de empregado pronto para atender cada desejo, ele aprendera que o mundo se curvava diante do dinheiro. Não por arrogância, embora certamente houvesse um pouco disso também, mas simplesmente porque essa era a realidade que conhecia. Por isso, a recusa de Renata o pegou de surpresa de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele passara o dia anterior inteiro pensando naquele momento, na risada incrédula dela, no modo como ela o olhou como se ele fosse um louco, na dignidade com que ela simplesmente deu as costas e saiu. Naquela manhã, ele chegou ao escritório às 6, uma hora antes do habitual. Disse a si mesmo que era por causa de um relatório importante, de uma reunião com investidores estrangeiros, de qualquer coisa que justificasse aquele comportamento absurdo. Mas a verdade era outra. Ele queria vê-la de novo. Ficou na sua sala, fingindo trabalhar, enquanto seus olhos se desviavam repetidamente para a porta. Quando finalmente ouviu o som do carrinho de limpeza no corredor, seu coração deu um salto que ele considerou patético para um homem da sua idade e posição.
Ela entrou sem perceber que ele estava ali, absorta em seus próprios pensamentos. André a observou por um momento antes de falar. Bom dia, Renata. Ela se virou tão rápido que quase derrubou o borrifador. Quando o viu, algo passou pelo rosto dela. Surpresa, talvez um pouco de medo e algo mais que ele não conseguiu identificar. Senhor Mendonça, ela disse, e havia uma formalidade na voz dela que não estava lá no dia anterior. Desculpe, eu não sabia que o senhor estava aqui. Volto depois. Espera. Ela parou, mas não se virou. André se levantou e caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa. Eu te assustei ontem. Não era minha intenção. Renata finalmente se virou para encará-lo. Havia uma dureza nos olhos dela que André não esperava. O senhor não me assustou. Então, por que está me tratando como se eu fosse uma ameaça? Porque homens como o senhor não convidam mulheres como eu para tomar café. Não sem um motivo. As palavras dela o atingiram com a força de um soco. André ficou em silêncio por um momento, processando. E qual seria esse motivo, na sua opinião? Renata ergueu o queixo, desafiadora. Aposta. Algum joguinho com os amigos ricos. Vamos ver se o André consegue seduzir a faxineira. Eu já vi isso antes. Não sou idiota. André sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque ela tinha assumido o pior sobre ele. Tristeza porque, conhecendo os homens do seu círculo social, ele entendia perfeitamente por que ela pensaria assim. Eu nunca faria isso. O senhor diz isso. Mas por que eu deveria acreditar? Por que eu estou te pedindo para acreditar? Renata soltou uma risada amarga. Com todo o respeito, senhor Mendonça, mas confiança não se pede. Se conquista. Ela se virou e começou a sair. André sabia que deveria deixá-la ir, que estava ultrapassando todos os limites do que era apropriado, mas algo nela o impedia de simplesmente aceitar a derrota. Eu perdi meu melhor amigo há 3 meses, ele disse, e as palavras saíram antes que pudesse impedi-las. Renata parou, mas não se virou. Lucas. Conhecíamos desde a faculdade. Ele morreu em um acidente de carro. Estava voltando de uma festa que eu organizei. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de coisas não ditas. André continuou, porque agora que tinha começado, não conseguia parar. Desde então eu não consigo conversar com ninguém. As pessoas do meu mundo, elas não sabem o que dizer, ou dizem as coisas erradas, ou fingem que nada aconteceu. E eu vi você ontem de manhã, sozinha naquela sala, olhando para a cidade como se estivesse sonhando acordada. E pensei que talvez você fosse diferente. Renata se virou devagar. A dureza tinha desaparecido dos seus olhos, substituída por algo que parecia compaixão. Eu sinto muito pelo seu amigo. Obrigado. Outro silêncio. Desta vez, menos pesado. Ainda assim, ela disse suavemente, não seria apropriado. O que não seria apropriado? Nós dois, tomando café, conversando. O senhor é o dono da empresa onde eu trabalho. Se alguém visse, pensariam, deixe que pensem. É fácil para o senhor dizer isso. O senhor não tem nada a perder. André quis argumentar, mas sabia que ela estava certa. Ele não seria julgado. Ela seria. E se ninguém visse? Ele perguntou, e soube no momento em que as palavras saíram que estava se agarrando a qualquer esperança. Renata o olhou por um longo momento, como se estivesse pesando opções que ele não conseguia ver. Por que eu? Ela perguntou finalmente. De todas as mulheres que o senhor poderia convidar, por que a faxineira? André pensou na pergunta. Pensou em todas as mulheres do seu círculo social, nas herdeiras e executivas e socialites que sua mãe vivia tentando empurrar para cima dele. Mulheres bonitas, educadas, ricas, mulheres que sabiam exatamente o que dizer e como se comportar. Mulheres que nunca o olhariam do jeito que Renata o olhava agora. Como se ele fosse apenas um homem,
não um sobrenome ou uma conta bancária. Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me tratou como um ser humano, ele disse. Não como o herdeiro dos Mendonça, não como uma oportunidade, apenas como eu. Renata engoliu em seco. Havia algo nos olhos dela que ele não conseguia decifrar. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Não era um sim, mas também não era um não. André assentiu devagar. Eu vou esperar. Ela saiu sem dizer mais nada, empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor. André ficou parado onde estava, olhando para a porta fechada, sentindo pela primeira vez em meses algo que se parecia vagamente com esperança. Do lado de fora, Renata se encostou na parede e fechou os olhos, o coração batendo descompassado. Ela tinha visto algo nos olhos de André Mendonça que reconhecia em si mesma. Solidão. Uma solidão profunda, daquelas que o dinheiro não consegue curar. E isso a assustava mais do que qualquer aposta poderia assustar. 3 dias se passaram. 3 dias em que Renata mudou seus horários de limpeza para evitar o 20º andar nas primeiras horas da manhã. 3 dias em que ela se pegou olhando para o elevador toda vez que as portas se abriam. O coração acelerando por um segundo antes de constatar que não era ele. 3 dias em que tentou convencer a si mesma de que estava fazendo a coisa certa. Na 4ª manhã, encontrou um envelope branco sobre o carrinho de limpeza quando chegou ao trabalho. Seu nome estava escrito na frente com uma caligrafia elegante que ela não reconheceu. Olhou ao redor, mas o corredor estava vazio. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um cartão simples, sem logotipo, sem ostentação. Apenas algumas linhas escritas à mão. Renata, eu entendo seus motivos. Respeito sua decisão. Mas quero que saiba que meu convite continua de pé. Não como chefe, não como herdeiro, apenas como alguém que gostaria de conhecê-la melhor. Se mudar de ideia, estarei na cafeteria da Rua Augusta, esquina com a Paulista, sábado às 15 horas. Um lugar público, neutro, onde ninguém nos conhece. Se não aparecer, eu vou entender. E prometo não insistir mais. André. Renata leu o bilhete 3 vezes. Depois guardou no bolso do uniforme, onde ele ficou queimando contra seu peito pelo resto do dia. Naquela noite, não conseguiu prestar atenção na aula. O professor explicava algo sobre metodologias de alfabetização, mas tudo o que ela via eram as palavras do cartão dançando diante dos seus olhos. Apenas como alguém que gostaria de conhecê-la melhor. Quando chegou em casa, a avó já estava dormindo. Renata se sentou na cozinha com uma xícara de chá de camomila e releu o bilhete mais uma vez. Havia algo na simplicidade das palavras que a tocava. Nenhuma promessa grandiosa, nenhuma tentativa de impressionar. Apenas um pedido honesto. Ela pensou em todas as histórias que ouvira ao longo dos anos. Histórias de mulheres como ela, que se envolveram com homens ricos e acabaram usadas, descartadas, humilhadas. Histórias que sua avó contava como advertência, baseadas em décadas de trabalho, em casas de famílias abastadas, onde vira de tudo. Mas também pensou no olhar de André, quando falou sobre o amigo que perdeu. Na forma como a voz dele tremeu quase imperceptivelmente, na solidão que ela reconheceu, porque era a mesma que via no espelho todas as manhãs. Renata não era ingênua. Sabia que o mundo era cruel, especialmente para mulheres negras e pobres que ousavam sonhar além do que a sociedade determinava para elas. Mas também sabia que às vezes a vida surpreendia. E que recusar todas as surpresas por medo era uma forma de morrer aos poucos. Quando finalmente foi para a cama, já tinha tomado uma decisão. Ou quase. O sábado chegou carregado de uma ansiedade que Renata não sentia desde o dia em que recebeu a notícia de que tinha passado no vestibular. Ela acordou cedo, ajudou a avó na feira, almoçou em silêncio. E às 2 da tarde estava parada diante do guarda-roupa aberto, sem saber o que vestir. Não tinha roupas caras. Nunca teve. Seu guarda-roupa consistia em uniformes de trabalho,
algumas calças jeans, camisetas básicas e um vestido florido que usava para ocasiões especiais. O casamento de uma prima, a formatura do ensino médio de uma vizinha. Escolheu uma calça jeans escura, a que menos tinha desbotado, e uma blusa verde esmeralda que a avó tinha dado de aniversário no ano anterior. Prendeu os cabelos em um coque baixo, passou um batom discreto e se olhou no espelho. Não parecia uma mulher que ia encontrar um bilionário. Parecia exatamente o que era, uma faxineira que estudava à noite e sonhava em ser professora. E pela primeira vez, Renata decidiu que isso era suficiente. A cafeteria ficava em uma esquina movimentada, um estabelecimento pequeno e despretensioso que claramente não era o tipo de lugar que André Mendonça frequentava. Quando Renata chegou, às 3 em ponto, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto, vestindo jeans e uma camisa branca simples, sem terno, sem gravata, sem nada que denunciasse sua fortuna. Ele a viu entrar e se levantou imediatamente. Havia algo no rosto dele, alívio talvez, que fez o coração de Renata apertar de um jeito inesperado. "Você veio", ele disse, e as palavras carregavam um peso que ia além do óbvio. "Eu vim", ela confirmou, sentando-se na cadeira que ele puxou para ela. Um silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio de duas pessoas que estão se medindo, tentando entender as regras de um jogo que nenhuma das duas conhecia. "Obrigado", André disse finalmente, "por me dar uma chance." "Ainda não decidi se estou dando uma chance", Renata respondeu, mas havia um leve sorriso nos lábios dela. "Por enquanto, estou apenas tomando café." Ele sorriu de volta, e Renata notou como o sorriso transformava o rosto dele. Suavizava as linhas de tensão, iluminava os olhos escuros. "Então vamos começar pelo café." O garçom se aproximou e eles pediram. Café preto para ele, cappuccino para ela. Quando as bebidas chegaram, André se inclinou levemente para a frente. "Posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que pedagogia?" Renata envolveu as mãos ao redor da xícara, absorvendo o calor. "Porque eu tive uma professora, na 3ª série, que mudou minha vida. Dona Jurema. Ela foi a primeira pessoa que me disse que eu era inteligente, que eu podia ser qualquer coisa que quisesse." Ela fez uma pausa, os olhos distantes. "Naquela época, eu achava que meu destino estava escrito. Filha de mãe solteira que sumiu quando eu tinha 5 anos, criada pela avó que trabalhava de doméstica. Na minha cabeça, eu ia seguir o mesmo caminho, não por falta de vontade, mas porque era o único caminho que eu conhecia. E Dona Jurema mostrou outro caminho. Dona Jurema me mostrou que caminhos podem ser construídos, que a gente não precisa aceitar o que o mundo decide por nós." André a olhou com uma intensidade que a fez desviar os olhos. "Você é incrível", ele disse baixinho. "Eu sou realista", ela corrigiu. "Incrível seria se eu já fosse professora. Por enquanto, sou apenas uma mulher tentando. Tentar já é incrível. A maioria das pessoas nem tenta." Renata tomou um gole do cappuccino, usando o momento para reorganizar os pensamentos. "E você?" ela perguntou. "Por que administração de empresas? Ou nem teve escolha?" A pergunta era direta, talvez até indelicada, mas André pareceu apreciar a honestidade. "Não tive escolha", ele admitiu. "Pelo menos não no sentido tradicional. Eu sou o filho mais velho, o único homem. Desde que nasci, fui preparado para assumir os negócios da família. E se pudesse escolher, o que teria feito?" Ele ficou em silêncio por um momento, como se ninguém nunca tivesse feito essa pergunta. "Arquitetura", disse finalmente. "Eu sempre quis projetar prédios, não os prédios comerciais que a empresa constrói, mas casas, escolas, bibliotecas, lugares onde as pessoas vivem de verdade. Por que não fez? Porque meu pai disse que arquitetos são funcionários. Mendonças não são funcionários.
Mendonças são donos. Havia uma amargura na voz dele que Renata reconheceu. A amargura de sonhos engavetados, de vidas vividas para satisfazer expectativas alheias. Isso é triste, ela disse simplesmente. É a vida. Não precisa ser. André ergueu os olhos, surpreso. Como assim? Você tem 30 e poucos anos. Sua empresa está consolidada. O que te impede de fazer um curso de arquitetura agora? De projetar uma casa, uma escola, qualquer coisa, nem que seja como hobby? Ele a olhou como se ela tivesse sugerido que ele saltasse de paraquedas do topo do prédio da empresa. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Pois deveria. A gente só tem uma vida, André, e passar ela inteira fazendo o que os outros esperam é um desperdício. O uso do primeiro nome dele, sem o Senhor na frente, não passou despercebido por nenhum dos dois. Era uma intimidade pequena, mas significativa. Eles ficaram conversando por mais de 2 horas. Falaram sobre infância, sobre sonhos, sobre medos. André contou sobre a pressão constante da mãe para que ele se casasse com alguém adequado, sobre como se sentia um impostor na própria vida. Renata falou sobre a avó, sobre a mãe que nunca conheceu direito, sobre o medo de decepcionar as pessoas que acreditavam nela. Quando finalmente saíram da cafeteria, o sol já estava se pondo, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa. Posso te acompanhar até o metrô? André perguntou. Pode. Eles caminharam lado a lado pelas ruas movimentadas, 2 mundos diferentes ocupando o mesmo espaço. Algumas pessoas olhavam, talvez estranhando o contraste entre eles, mas Renata decidiu não se importar, pelo menos não naquele momento. Na entrada do metrô, eles pararam. Eu gostei de hoje, André disse. Eu também, Renata admitiu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Podemos fazer de novo? Semana que vem? Ela o olhou por um longo momento. A parte racional do seu cérebro gritava que aquilo era loucura, que não podia acabar bem, que ela estava brincando com fogo. Mas outra parte, uma parte que ela tinha aprendido a silenciar ao longo dos anos, sussurrava que talvez, só talvez, valesse a pena arriscar. Podemos, ela disse. O sorriso que iluminou o rosto de André valeu todos os riscos do mundo. As semanas seguintes passaram em um borrão de encontros secretos e conversas roubadas. Eles se viam aos sábados, sempre em lugares discretos, cafeterias de bairro, parques afastados, uma vez até em um cinema de arte onde a probabilidade de encontrar alguém do círculo social de André era praticamente 0. Renata descobriu que ele tinha um senso de humor seco que a pegava desprevenida, fazendo-a rir em momentos inesperados. Descobriu que ele lia poesia. Pablo Neruda era seu favorito. E que guardava um caderno de desenhos arquitetônicos que nunca mostrou a ninguém. Descobriu que por baixo da armadura de CEO bem-sucedido existia um homem profundamente inseguro, que questionava cada decisão e carregava o peso de expectativas impossíveis. André, por sua vez, descobriu em Renata uma força que o fascinava. A forma como ela enfrentava cada obstáculo com determinação silenciosa. A maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre educação, sobre as crianças que um dia ensinaria. A dignidade inabalável com que ela se portava, recusando-se a se sentir inferior por causa da profissão ou da origem. Eles ainda não tinham se beijado. Havia uma linha invisível que nenhum dos dois ousava cruzar, como se soubessem que uma vez atravessada, não haveria volta. No 5º sábado, André a levou para um jardim botânico nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo, quase deserto naquela época do ano, com trilhas sombreadas e bancos escondidos entre as árvores. Por que aqui? Renata perguntou enquanto caminhavam por uma alameda de ipês. Porque é o lugar mais bonito que eu conheço. E eu queria dividir com você.
Ela parou e se virou para ele. O sol da tarde filtrava pelas folhas, criando padrões de luz e sombra no rosto de André. O que a gente está fazendo, André? A pergunta pairou no ar entre eles. O que você quer dizer? Isso, nós dois, esses encontros. Ela gesticulou vagamente. Onde isso vai dar? André ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz dele estava mais baixa que o normal. Eu não sei. Você não sabe ou não quer admitir. As duas coisas, talvez. Renata cruzou os braços, não em defesa, mas como se estivesse se segurando. Eu gosto de você, ela disse, e as palavras pareceram custar-lhe um esforço imenso. Mais do que deveria, mais do que é sensato. Renata, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu gosto de você, mas eu não sou idiota. Sei o que o mundo vai pensar. Sei o que a sua família vai dizer. Sei que, no final das contas, você vai ter que escolher entre o seu mundo e... Isso que a gente está construindo. E eu preciso saber se você está disposto a fazer essa escolha. Porque eu não vou ser a diversão secreta de ninguém. As palavras dela ficaram suspensas no ar, carregadas de verdade e de medo. André deu um passo em direção a ela, depois outro, até que estavam tão perto que Renata podia sentir o calor que emanava dele. Você não é diversão, ele disse, a voz rouca. Você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em anos. Então me prova. Como? Me apresenta para alguém. Qualquer pessoa. Me tira do segredo. O pedido era simples e impossível ao mesmo tempo. Renata sabia que estava pedindo muito, sabia que estava forçando uma decisão que André talvez não estivesse pronto para tomar. Mas ela também sabia que não podia continuar vivendo nas sombras, sentindo-se como algo a ser escondido. André a olhou por um longo momento, então, devagar, tirou o celular do bolso. O que você está fazendo? Ela perguntou, ligando para minha irmã. Renata arregalou os olhos. André, eu não quis dizer... Você quis dizer exatamente isso, e você está certa. Ele encontrou o contato e pressionou o botão de ligar. Sofia? Sou eu. Não. Está tudo bem. Escuta, você está livre amanhã para um almoço? Tem alguém que eu quero te apresentar. Renata ouviu uma voz feminina animada do outro lado da linha, fazendo perguntas que ela não conseguia distinguir. André respondeu com monossílabos, os olhos fixos nela o tempo todo. Quando desligou, havia um brilho nos olhos dele que ela não tinha visto antes. Pronto, ele disse. Amanhã, ao meio-dia, você vai conhecer minha irmã. Renata não sabia se queria rir ou chorar. Provavelmente os dois. Você é louco. Provavelmente, ele sorriu, mas pelo menos agora você sabe que eu falo sério. E então, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Renata respondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele e o puxando para mais perto, o beijo se transformou em algo mais profundo. Algo que tinha gosto de promessa e de risco, de medo e de coragem. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, Renata sussurrou. Eu sei, André respondeu. E eu estou pronto. Ela queria acreditar. Deus, como ela queria. Mas uma pequena voz no fundo da sua mente sussurrava que as coisas nunca eram tão simples. Que o mundo real tinha uma forma cruel de destruir sonhos bonitos. Renata silenciou a voz e se permitiu, pelo menos naquele momento, simplesmente ser feliz. Sofia Mendonça era tudo o que Renata não esperava. Alta e elegante como o irmão, com a mesma pele escura e os mesmos olhos expressivos, ela tinha uma energia vibrante que preenchia qualquer ambiente. Aos 28 anos, era advogada em um grande escritório e, segundo André, a única pessoa da família que ele realmente considerava uma aliada. O almoço foi em um restaurante italiano discreto, escolhido por Sofia por ser longe dos olhares curiosos da sociedade paulistana.
Quando Renata chegou, de mãos dadas com André, Sofia já estava na mesa, tamborilando os dedos com impaciência. Finalmente! Ela exclamou, levantando-se para abraçar o irmão. Depois se virou para Renata com um sorriso enorme. E você deve ser a mulher misteriosa que fez meu irmão sorrir pela primeira vez em meses. Renata sentiu o rosto esquentar. Eu sou Renata. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Sério. Você não tem ideia de como eu estava curiosa. Sofia lançou um olhar significativo para André. Esse aqui não conta nada. Tive que arrancar as informações com torquês. Eu contei o essencial. André protestou enquanto puxavam a cadeira para Renata. Ela se chama Renata e é incrível. Não é o essencial, irmão. É um resumo patético. Renata não conseguiu conter o riso. A dinâmica entre os irmãos era afetuosa e cheia de provocações, completamente diferente da imagem fria e formal que ela associava à família Mendonça. O almoço transcorreu de forma surpreendentemente natural. Sofia fez perguntas sobre a faculdade de Renata, sobre seus planos para depois de formada, sobre como ela e André tinham se conhecido. Não havia julgamento em suas perguntas, apenas curiosidade genuína. Pedagogia, Sofia disse em determinado momento, os olhos brilhando. Isso é tão importante. O país precisa desesperadamente de bons professores. É o que eu sempre digo. Renata respondeu, relaxando aos poucos. Educação é a única coisa que pode realmente mudar uma sociedade. Minha mãe ia adorar você, Sofia disse, e imediatamente fez uma careta. Quer dizer, a versão da minha mãe que existe na minha cabeça. A real provavelmente teria um ataque cardíaco. Sofia, André advertiu. O quê? É verdade. A mamãe tem planos muito específicos para você, e eles não incluem... Ela parou, percebendo tarde demais o que estava dizendo. Não incluem uma faxineira? Renata completou, a voz neutra. O silêncio que se seguiu foi denso. Sofia parecia mortificada. Eu não quis dizer... Tudo bem, Renata interrompeu suavemente. Eu sei o que eu sou, e eu sei o que a família de vocês espera. Não sou ingênua. André pegou a mão dela por baixo da mesa. O que minha mãe espera não importa. Importa sim, Renata disse olhando para ele. Talvez não agora, mas um dia vai importar. E eu prefiro enfrentar isso de olhos abertos do que fingir que não existe. Sofia observava a troca com uma expressão pensativa. Sabe o que eu acho? Ela disse finalmente. Acho que você é exatamente o tipo de pessoa que meu irmão precisa. Alguém que não tem medo de dizer a verdade. Mesmo que a verdade seja inconveniente, especialmente quando a verdade é inconveniente. Sofia sorriu. Nossa família tem gente demais dizendo o que a gente quer ouvir. Está na hora de alguém dizer o que a gente precisa ouvir. Renata sentiu uma onda de gratidão por aquela mulher que acabara de conhecer. Não era aprovação total. Seria ingenuidade esperar isso. Mas era algo. Um primeiro passo. Quando o almoço terminou e eles se despediram na calçada, Sofia puxou Renata para um abraço inesperado. Cuida dele, ela sussurrou no ouvido de Renata. Ele parece forte, mas é mais frágil do que deixa transparecer. Eu vou tentar. E se minha mãe der trabalho, me liga. Eu sei como lidar com ela. Renata assentiu, um nó se formando na garganta. No caminho de volta, andando pelas ruas de São Paulo com a mão de André na sua, ela se permitiu sentir algo que tinha evitado por semanas. Esperança. Talvez aquilo pudesse funcionar. Talvez o amor fosse realmente mais forte do que as diferenças entre eles. Mas enquanto caminhavam, nenhum dos dois notou o carro preto estacionado do outro lado da rua. Nem a mulher elegante no banco de trás, observando-os através do vidro escurecido, com uma expressão que misturava choque e fúria. Helena Mendonça tinha acabado de descobrir o segredo do filho, e ela não estava nem um pouco satisfeita. A tempestade chegou 3 dias depois, em uma terça-feira aparentemente comum.
Renata estava terminando de limpar o escritório do 18º andar quando seu celular vibrou. Uma mensagem de André. Minha mãe sabe. Ela quer te conhecer. Jantar na mansão, sexta às 20h. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Me desculpa por isso. As palavras pareceram sugar todo o ar do ambiente. Renata se apoiou na mesa mais próxima, tentando controlar a vertigem que a invadiu. A mãe de André, a matriarca da família Mendonça, a mulher que, segundo tudo o que ela tinha ouvido, controlava os destinos da família com mão de ferro desde que o marido sofrera o derrame. Ela digitou uma resposta com dedos trêmulos. Como ela descobriu? A resposta veio segundos depois. Ela nos viu no domingo. Estava passando de carro. Não disse nada até agora porque estava investigando. Eu sinto muito, Renata. Eu sei que não era assim que você queria que as coisas acontecessem. Renata fechou os olhos. Investigando. É claro que estava. Provavelmente já sabia tudo sobre ela. Onde morava, quanto ganhava, o histórico da família ou a falta dele. Helena Mendonça não era o tipo de mulher que entrava em uma batalha sem conhecer o inimigo. E era assim que ela seria vista, como uma inimiga, uma ameaça ao futuro cuidadosamente planejado que Helena tinha para o filho. Naquela noite, Renata contou tudo para a avó. Não havia mais como esconder. Conceição ouviu em silêncio enquanto a neta despejava semanas de segredos, de encontros escondidos, de sentimentos que tinham crescido além de qualquer controle. Quando Renata terminou, a avó ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos enrugados estavam fixos em algum ponto além da parede da cozinha, como se estivesse vendo algo que só ela podia ver. Você gosta desse homem? Conceição perguntou finalmente. Gosto, vó. Mais do que deveria. E ele? Gosta de você de verdade? Renata pensou em todos os momentos que tinham compartilhado, nos olhares, nos toques, nas conversas que se estendiam por horas, na forma como André a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu acho que sim. Conceição assentiu devagar. Então você vai nesse jantar. Vó, você não entende. Essas pessoas, eu entendo perfeitamente. A voz da avó era firme. Eu trabalhei a vida inteira em casas de gente rica, minha filha. Eu sei como eles são. Sei como eles olham para pessoas como a gente. Sei que eles vão tentar te diminuir, te fazer sentir que você não é boa o suficiente. E mesmo assim, você acha que eu devo ir? Eu acho que você deve ir de cabeça erguida. Conceição pegou as mãos da neta entre as suas, calejadas por décadas de trabalho. Escuta o que eu vou te dizer, Renata. Você não é menos do que ninguém. Você trabalha, estuda, se esforça. Você tem mais dignidade no dedo mindinho do que muita gente rica tem no corpo inteiro. Se essa mulher não conseguir enxergar isso, o problema é dela, não seu. Renata sentiu os olhos arderem. E se ela conseguir nos separar? Se o amor desse homem não for forte o suficiente para enfrentar a própria mãe, então ele não merece você. Conceição apertou as mãos dela. Mas você não vai saber até tentar. E eu não criei uma covarde. Renata abraçou a avó, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Conceição a segurou com força, murmurando palavras de conforto que eram as mesmas de quando Renata era criança e tinha medo do escuro. Vai dar tudo certo, minha filha. Você vai ver. Renata queria acreditar. Precisava acreditar. Os dias até sexta-feira passaram em câmera lenta. André ligava todas as noites, tentando prepará-la para o que viria. Contou sobre a mãe, sua frieza calculada, sua habilidade de transformar jantares em campos de batalha, sua determinação em controlar cada aspecto da vida dos filhos. Ela vai tentar te intimidar, ele disse na quinta à noite. Vai fazer perguntas invasivas, comentários sutilmente ofensivos. É o modo dela de testar as pessoas. E o que eu faço? Seja você mesma. É a única coisa que ela não vai esperar.
Na sexta-feira, Renata saiu do trabalho mais cedo, alegando uma consulta médica. Voltou para casa, tomou um banho demorado e ficou parada diante do guarda-roupa pelo que pareceu uma eternidade. Não tinha nada apropriado para um jantar na mansão dos Mendonça. Nada que a fizesse parecer pertencer àquele mundo. Então lembrou das palavras da avó. Ela não precisava pertencer. Precisava apenas ser quem era. Escolheu o vestido florido das ocasiões especiais. Simples, mas bonito. Digno. Prendeu os cabelos em tranças elaboradas que a avó tinha feito naquela tarde. Um penteado que remetia às suas raízes, à sua história. Colocou os brincos de argola que tinham sido da sua mãe, a única coisa que restara dela, e se olhou no espelho. Não parecia uma socialite. Não parecia uma executiva. Parecia exatamente o que era. Uma mulher negra, trabalhadora, orgulhosa de onde vinha. André veio buscá-la às 7h30. Quando ela abriu a porta, ele ficou parado por um momento, os olhos percorrendo cada detalhe. "Você está linda", ele disse, a voz embargada. "Você está nervoso", ela respondeu, aterrorizado. Ele tentou sorrir. "Mas não por mim. Por você." Renata tocou o rosto dele, um gesto que tinha se tornado natural entre eles. "Eu aguento. Eu sei que aguenta. É por isso que estou apaixonado por você." Era a primeira vez que ele usava essa palavra. Apaixonado. Renata sentiu o coração dar um salto. "André, não precisa dizer nada." Ele pegou a mão dela e beijou a palma. "Só queria que você soubesse. Antes de entrarmos naquela casa, independente do que acontecer lá dentro, isso é real. O que eu sinto por você é real." Ela o beijou. Um beijo que tinha gosto de coragem e de medo, de promessa e de incerteza. Quando se separaram, ambos tinham os olhos úmidos. "Vamos?" ele perguntou. "Vamos." A mansão dos Mendonça ficava em um condomínio fechado no Morumbi, cercada por jardins impecáveis e muros altos que pareciam projetados para manter o mundo exterior à distância. Quando o carro atravessou os portões, Renata sentiu como se estivesse entrando em outro universo. A casa em si era imponente sem ser ostensiva. Linhas modernas, grandes janelas, uma arquitetura que mesclava elegância e poder. André estacionou na entrada circular e deu a volta para abrir a porta para ela. "Última chance de fugir", ele disse, tentando aliviar a tensão. "Não vim até aqui para fugir." Eles subiram os degraus de mãos dadas. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu, revelando uma mulher que Renata reconheceu imediatamente das fotos que tinha visto nos corredores da empresa. Helena Mendonça tinha 60 e poucos anos, mas aparentava menos. Alta e esguia, com cabelos grisalhos cortados em um bob elegante e olhos escuros que pareciam capazes de dissecar uma pessoa em segundos. Usava um vestido preto simples, que provavelmente custava mais do que o salário anual de Renata, e pérolas discretas no pescoço. "André", ela disse, a voz controlada, quase musical. "Que bom que chegaram." Os olhos dela se moveram para Renata, avaliando-a da cabeça aos pés em uma fração de segundo. "E você deve ser Renata. Prazer em conhecê-la, senhora Mendonça." "Helena, por favor." O sorriso dela não chegou aos olhos. "Entrem. O jantar está quase pronto." Eles entraram em um hall de entrada que era maior do que a casa inteira de Renata. Obras de arte nas paredes, móveis que pareciam antiguidades, um lustre de cristal que provavelmente valia mais do que um carro. Tudo impecável, tudo perfeitamente arranjado, tudo frio. Helena os conduziu até uma sala de estar onde Sofia já esperava, sentada em um sofá de veludo. Ela se levantou imediatamente quando viu Renata vindo abraçá-la. "Que bom te ver de novo", Sofia sussurrou. "Não se preocupa, eu estou do seu lado." Renata apertou a mão dela em agradecimento. "Sentem-se, por favor", Helena disse, indicando os sofás. "André, sirva uma bebida para sua amiga."
A pausa antes de amiga foi deliberada. Renata fingiu não notar. André serviu vinho para todos, embora Renata mal tocasse no seu. Precisava estar com a mente clara. Então, Renata, Helena começou, cruzando as pernas elegantemente. André me contou que você trabalha na empresa, na equipe de limpeza, correto? Correto. E está cursando faculdade, pedagogia, se não me engano. A senhora não se engana. Helena sorriu daquele jeito que não era realmente um sorriso. Admirável. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo exige dedicação. Sua família deve estar muito orgulhosa. Minha avó está. Ela me criou sozinha. Ah, sim, Conceição, não é? Trabalhadora doméstica aposentada. Helena tomou um gole de vinho. Deve ter sido difícil crescer sem os pais. Renata sentiu André enrijecer ao lado dela, mas manteve a compostura. Foi o que a vida me deu. Aprendi a fazer o melhor com o que tinha. Claro, claro. Helena inclinou a cabeça estudando-a. E agora você está envolvida com meu filho, o herdeiro de um império construído por 3 gerações da minha família. Mãe, André interveio, a voz tensa. Estou apenas estabelecendo os fatos, querido. Helena não tirou os olhos de Renata. Imagino que você entenda a delicadeza da situação. Entendo perfeitamente, Renata respondeu, mantendo a voz firme. A senhora está preocupada que eu seja uma interesseira tentando me aproveitar do seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia parecia estar prendendo a respiração. André tinha os punhos cerrados. Helena, porém, pareceu genuinamente surpresa. Claramente não esperava tanta franqueza. Bem, ela disse finalmente, pelo menos você é direta. É a única forma que eu sei ser, senhora Mendonça. Então deixe eu ser direta também. Renata se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Helena. Eu não quero o dinheiro do seu filho. Não quero a empresa, não quero a mansão, não quero nada disso. O que eu quero é o André, a pessoa. O homem que ri das minhas piadas ruins e que guarda desenhos de arquitetura em um caderno escondido. O homem que sente falta do amigo que perdeu e que tem medo de decepcionar a família. Esse André, não o herdeiro, não o CEO, só ele. O silêncio se estendeu. Helena a observava com uma expressão ilegível. E se eu disser, Helena disse lentamente, que nunca vou aceitar esse relacionamento? Que vou fazer de tudo ao meu alcance para separá-los? Renata sustentou o olhar dela sem vacilar. Então a senhora vai perder o filho, porque eu posso ir embora, posso sair da vida dele se ele me pedir. Mas se a senhora forçar essa escolha, se fizer ele escolher entre a família e o que ele sente, a senhora vai descobrir que criou um homem com mais coragem do que imagina. Ela se levantou, as pernas tremendo por dentro, mas a postura firme por fora. Com licença, preciso de um momento. Renata saiu da sala sem olhar para trás, caminhando pelos corredores da mansão até encontrar uma porta que dava para um jardim lateral. O ar fresco da noite a atingiu como um bálsamo, e ela se apoiou em uma pilastra, respirando fundo. Tinha ido longe demais? Tinha acabado de arruinar tudo? Passos atrás dela. Ela se virou, esperando ver André, mas era Sofia. Aquilo, Sofia disse, os olhos brilhando, foi a coisa mais incrível que eu já vi alguém fazer. Eu provavelmente acabei de destruir qualquer chance de a sua mãe me aceitar. Ou fez exatamente o oposto. Sofia se aproximou. Minha mãe respeita a força. Ela passou a vida inteira cercada de pessoas que dizem sim para tudo. Você acabou de ser a primeira pessoa em anos a olhar nos olhos dela e dizer não. Ela não pareceu impressionada. Ela pareceu em choque. O que vindo da minha mãe é praticamente a mesma coisa. Sofia tocou o braço de Renata. Volta lá dentro. Termina o jantar. Mostra para ela que você não tem medo. Eu tenho medo, Renata admitiu. Estou apavorada. Eu sei. Mas você está aqui mesmo assim. Isso é coragem.
Renata respirou fundo mais uma vez. Então assentiu e voltou para dentro. O jantar que se seguiu foi a experiência mais tensa da vida de Renata. Helena não voltou a atacar diretamente, mas cada pergunta, cada comentário, parecia carregado de segundas intenções. Perguntas sobre a faculdade, sobre planos futuros, sobre o que Renata faria se as circunstâncias mudassem. André permaneceu ao lado dela o tempo todo, a mão ocasionalmente encontrando a dela por baixo da mesa. Um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Sofia tentava aliviar a tensão com comentários leves, mudando de assunto sempre que a conversa se tornava muito afiada. Quando finalmente terminaram a sobremesa, Renata sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Foi um prazer conhecê-la, Renata, Helena disse na despedida, e havia algo diferente na voz dela. Não era calor, não era aceitação, mas talvez respeito relutante? Igualmente, senhora Mendonça. Helena, a matriarca corrigiu. Se você vai continuar frequentando esta casa, o mínimo é que me chame pelo nome. Era o mais perto de uma aprovação que ela iria conseguir naquela noite. Renata aceitou o que podia. No carro, a caminho de casa, André segurou a mão dela em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz dele estava embargada. Você foi incrível. Eu fui imprudente. Podia ter estragado tudo. Você foi honesta. Foi corajosa. Foi você. Ele levou a mão dela aos lábios. Eu te amo, Renata. Ela fechou os olhos, deixando as palavras a envolverem. Eu também te amo. Eles ficaram em silêncio o resto do caminho, as mãos entrelaçadas, dois corações batendo no mesmo ritmo incerto. O futuro ainda era nebuloso, cheio de obstáculos e incertezas. Mas naquele momento, dentro daquele carro atravessando as ruas de São Paulo, nada disso importava. Eles tinham um ao outro. Por enquanto, era o suficiente. As semanas seguintes trouxeram uma calmaria inesperada. Helena não voltou a convocar jantares, não fez movimentos hostis, não tentou interferir no relacionamento. O silêncio dela era quase mais perturbador do que qualquer ataque direto teria sido. Ela está planejando algo, André disse uma noite, enquanto eles jantavam em um restaurante simples perto da faculdade de Renata. Eu conheço minha mãe. Quando ela fica quieta assim, é porque está tramando. Ou talvez ela tenha simplesmente aceitado, Renata sugeriu, embora não acreditasse nas próprias palavras. André a olhou com ceticismo. Minha mãe nunca simplesmente aceita nada. Ele estava certo, é claro. Mas Renata decidiu não se preocupar com batalhas que ainda não tinham chegado. Tinha outras coisas ocupando sua mente. As provas finais do semestre, o estágio obrigatório que precisava começar, o relacionamento que estava florescendo de formas que ela nunca tinha imaginado. André a apresentou para mais pessoas. Colegas de trabalho, amigos de infância, a equipe de confiança da empresa. As reações variavam. Alguns a recebiam com curiosidade genuína, outros com educação fria, alguns poucos com hostilidade mal disfarçada. Renata aprendeu a lidar com cada tipo, desenvolvendo uma armadura de dignidade tranquila que parecia desarmar até os críticos mais ferrenhos. Ela, por sua vez, levou André para conhecer seu mundo. Jantares na casa da avó Conceição, que o tratou com a mesma hospitalidade calorosa que oferecia a qualquer visitante, sem se intimidar pelo status dele. Tardes na feira do bairro, onde André provou o acarajé pela primeira vez e se encantou com a energia caótica e vibrante do lugar. Uma noite em um bar de samba com os amigos da faculdade de Renata, onde ele dançou desajeitadamente e riu mais do que ela jamais o tinha visto rir. Você é diferente aqui, ela disse naquela noite, enquanto eles caminhavam de volta para o carro, os sons da música ainda ecoando atrás deles. Diferente como? Mais leve, mais livre. André parou e se virou para ela, a luz dos postes criando sombras suaves no rosto dele.
É porque aqui eu não preciso ser o André Mendonça. Posso ser apenas o André. Ele tocou o rosto dela. Você me deu isso, sabia? A permissão de ser só eu. Renata sentiu o coração transbordar. Você sempre foi só você. Só precisava de alguém que enxergasse. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da calçada, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Era um beijo que tinha gosto de felicidade simples, do tipo que não precisa de mansões ou carros de luxo para existir. Mas a felicidade, como Renata logo descobriria, era frágil. E havia pessoas dispostas a quebrá-la. O problema começou de forma inocente. Um comentário aqui, uma insinuação ali. Colegas de trabalho de Renata começaram a tratá-la de forma diferente, alguns com inveja mal disfarçada, outros com desprezo aberto. O rumor de que ela estava envolvida com o dono da empresa tinha se espalhado, e as interpretações eram as piores possíveis. Ela está só querendo subir na vida, Renata ouviu uma colega dizer no refeitório, sem se dar conta de que ela estava do outro lado da divisória. É sempre assim. Essas aí usam o que têm para conseguir o que querem. Aposto que em 6 meses ela está na diretoria. As palavras doíam mais do que Renata queria admitir. Ela sabia que não devia se importar, que a opinião de pessoas que não a conheciam não deveria ter poder sobre ela. Mas era difícil. Difícil continuar de cabeça erguida quando o mundo parecia empenhado em diminuí-la. Ela não contou para André. Não queria que ele pensasse que ela não aguentava, que não era forte o suficiente para o mundo dele. Então engoliu a mágoa. Sorriu quando precisava sorrir e continuou trabalhando como se nada tivesse mudado. Mas algo tinha mudado. A alegria que ela sentia estava sendo corroída aos poucos, substituída por uma ansiedade constante. Será que as pessoas estavam certas? Será que ela estava usando André, mesmo sem perceber? Será que o amor que sentia era real ou apenas uma fantasia conveniente? As dúvidas se acumulavam, silenciosas e venenosas. E então, em uma tarde de quinta-feira, tudo desmoronou. Renata estava limpando o escritório de André. Ele não estava lá. Tinha viajado para uma reunião em Brasília, quando encontrou uma pasta sobre a mesa dele. Normalmente, ela nunca tocaria nos documentos dele, respeitando a privacidade profissional. Mas o nome dela saltou da página, impossível de ignorar. Renata Aparecida de Souza. Era um relatório de investigação. Páginas e páginas detalhando sua vida. Histórico financeiro, histórico familiar, lugares onde morou, pessoas com quem se relacionou. Havia fotos dela, entrando no prédio da empresa, saindo da faculdade, caminhando pelo bairro onde morava. Fotos que claramente tinham sido tiradas sem seu conhecimento. E no final, uma nota manuscrita em uma caligrafia que ela não reconhecia. Nenhuma irregularidade encontrada. Histórico limpo. Recomendação: continuar monitoramento. As mãos de Renata tremiam enquanto ela segurava os papéis. André tinha mandado investigá-la. André, que dizia amá-la, que falava sobre confiança e honestidade, tinha contratado alguém para vasculhar cada aspecto da sua vida. Ou tinha sido Helena? Não importava. Não naquele momento. O que importava era que alguém da família dele, alguém do mundo dele, tinha decidido que ela era uma ameaça a ser investigada, uma criminosa em potencial a ser monitorada. Ela largou os papéis sobre a mesa e saiu do escritório. Não chorou, não gritou, apenas caminhou até o vestiário, pegou suas coisas e foi embora. Não voltaria mais. André descobriu que Renata tinha ido embora quando voltou de Brasília na sexta-feira à noite. Encontrou a pasta de investigação sobre a mesa, aberta na página que continha a nota manuscrita, e soube imediatamente o que tinha acontecido. O relatório tinha sido encomendado pela mãe 3 meses antes mesmo de Helena saber oficialmente sobre o relacionamento. Era o jeito dela. Investigar primeiro, confrontar depois.
André só descobrira a existência do documento na semana anterior, quando encontrou uma cópia no escritório da mãe durante uma visita. Tinha ficado furioso, tinha exigido explicações, tinha ameaçado romper relações. Helena alegou que estava apenas protegendo a família, que era seu dever como matriarca garantir que ninguém se aproveitasse dos Mendonça. André tinha pegado a pasta com a intenção de destruí-la, mas antes que pudesse fazer isso, foi chamado para a viagem de emergência a Brasília. Deixou os documentos no escritório, trancados na gaveta, ou pelo menos achava que tinha trancado. Claramente estava enganado. Ele ligou para Renata imediatamente. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagens, e-mails, tentou de todas as formas possíveis. Nenhuma resposta. Na manhã de sábado, ele foi até a casa dela. Conceição atendeu a porta com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia decepção. Ela não quer ver você, a avó disse sem rodeios. Por favor, dona Conceição, eu preciso explicar. Explicar o quê? Que mandaram investigar minha neta como se ela fosse uma criminosa? Não fui eu, foi minha mãe. Eu não sabia. Não importa quem foi. A voz de Conceição era firme, mas não cruel. O que importa é que ela abriu o coração para você e o mundo de vocês a tratou como uma ameaça, como alguém que precisa ser vigiada. André sentiu o peso das palavras. Ela estava certa. Mesmo que ele não tivesse encomendado a investigação, fazia parte do mundo que a encomendou. Um mundo que via pessoas como Renata como potenciais problemas a serem gerenciados. Eu amo sua neta, ele disse, a voz quebrando. Eu nunca quis machucá-la. Conceição o observou por um longo momento. Havia algo nos olhos dela. Não era perdão, mas talvez compreensão. Eu sei que você ama ela. Eu vi no jeito que você olha para ela, no jeito que ela sorri quando fala de você. Ela suspirou. Mas às vezes o amor não é suficiente. Às vezes o mundo é maior do que o que a gente sente. Deixa eu falar com ela. Só 5 minutos. Por favor. Ela foi embora, filho. Ontem à noite. Foi para a casa de uma amiga no interior. Pediu para eu não contar onde. O chão pareceu sumir sob os pés de André. Ela foi embora. Ela precisava de espaço. Para pensar. Para decidir se consegue viver com isso. Com isso o quê? Com o peso de pertencer a 2 mundos que não se misturam. Conceição tocou o braço dele, um gesto surpreendentemente gentil. Vai para casa, André. Dá tempo para ela. Se for para vocês ficarem juntos, vai acontecer, mas não pode ser forçado. André queria argumentar, queria insistir, queria fazer qualquer coisa que trouxesse Renata de volta. Mas olhou para o rosto cansado daquela mulher que tinha criado a neta sozinha, que tinha trabalhado a vida inteira para dar uma chance melhor para Renata, e percebeu que ela estava certa. Ele assentiu devagar. A senhora pode, pelo menos, dizer a ela que eu vim? Que eu não vou desistir? Conceição deu um sorriso triste. Eu digo, mas o resto é com ela. André voltou para o carro, sentindo-se mais perdido do que jamais se sentira. A cidade ao redor parecia cinzenta, desprovida de cor, como se o sol tivesse perdido o brilho junto com Renata. Ele tinha que consertar isso. Não sabia como, mas tinha que encontrar um jeito. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de André. Ele ia trabalhar, participava de reuniões, assinava documentos, fazia tudo o que era esperado dele. Mas por dentro estava oco, um autômato executando funções programadas, enquanto a mente estava em outro lugar. Sofia tentou ajudar. Aparecia no escritório dele com café, puxava conversa, tentava distraí-lo, mas até ela percebia que o irmão estava além do alcance de qualquer conforto superficial. Você precisa falar com a mamãe, Sofia disse uma tarde, depois de encontrá-lo olhando pela janela, pelo que pareciam horas. Falar o quê? Ela não vai pedir desculpas, não é o jeito dela. Não estou falando de desculpas, estou falando de consequências. Sofia se sentou na cadeira diante da mesa dele.
Ela precisa entender que o que fez tem um preço. Que preço? O que eu posso fazer que realmente a afete? Sofia hesitou por um momento, então disse com cuidado: Você pode sair da empresa. André a olhou como se ela tivesse sugerido que ele saltasse do prédio. Sair da empresa? A empresa que o vovô construiu, que o papai dedicou à vida. A empresa que a mamãe usa como ferramenta de controle. Sofia inclinou-se para a frente. Pensa, André, por que você acha que ela faz essas coisas? Por que investiga as pessoas que você namora? Por que interfere na sua vida? Por que tenta controlar cada decisão? Porque ela sabe que você nunca vai embora, que você está preso aqui pelo senso de dever, pela lealdade familiar. Ela usa isso contra você. E se eu sair, o que acontece com a empresa? Com os funcionários? Com tudo o que foi construído? Você tem ações, você continua sendo dono de parte dela, mas não precisa ser o CEO, não precisa estar aqui todos os dias, sob o olhar dela. Sofia pegou a mão do irmão. Você mesmo me disse uma vez que queria ser arquiteto, que desenhava projetos em um caderno escondido. Talvez seja hora de parar de esconder. André ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras da irmã. A ideia era radical, assustadora, completamente contrária a tudo o que ele tinha sido ensinado a acreditar. Mas também era libertadora. E você? Ele perguntou finalmente. Se eu sair, a pressão toda vai cair em cima de você. Eu sei lidar com a mamãe. E, honestamente, eu seria uma CEO melhor do que você. André soltou uma risada surpresa, a primeira em dias. Provavelmente seria mesmo. Eu sei que seria. Sofia sorriu. Pensa no que eu disse. Não precisa decidir agora, mas pensa. Ela saiu, deixando André sozinho com seus pensamentos. Ele se virou para a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Milhares de prédios, milhões de pessoas, cada uma com suas próprias batalhas, seus próprios sonhos engavetados. Talvez fosse hora de desengavetar os seus. Renata passou 2 semanas na casa de Mônica, uma amiga da faculdade que morava em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores e silêncio, perfeito para alguém que precisava pensar. E ela precisava pensar. Sobretudo, os primeiros dias foram dedicados à raiva. Raiva de André por não ter contado sobre a investigação. Raiva de Helena por ter encomendado a investigação. Raiva de si mesma por ter se permitido sonhar com algo que claramente não era para ela. Ela chorou. Muito. Chorou pelo amor que tinha encontrado e perdido. Pela esperança que tinha nutrido e visto murchar. Pela pessoa que tinha começado a se tornar ao lado de André e que agora parecia um fantasma. Mônica a deixava em paz na maior parte do tempo, oferecendo apenas presença silenciosa e xícaras de chá quando necessário. Era o tipo de amizade que não precisava de palavras, construída em anos de madrugadas, estudando juntas e confidências sussurradas. Você ainda ama ele? Mônica perguntou uma noite, quando estavam sentadas na varanda olhando as estrelas. Isso importa. Importa para você? Renata ficou em silêncio por um longo momento. Eu acho que o amor não é o problema, ela disse finalmente. O problema é todo o resto. O mundo dele, a família dele, as expectativas. Eu não sei se consigo viver sendo constantemente vigiada, julgada, testada. E se você não tivesse que viver assim? Como assim? Sei lá. E se ele mudasse? E se saísse daquele mundo, viesse para o seu? Renata riu amargamente. Homens como André não abandonam impérios por mulheres como eu. Isso é coisa de filme. Às vezes a vida imita o filme. E às vezes a vida é só a vida. Dura, injusta, sem finais felizes garantidos. Mônica não respondeu. Apenas pegou a mão da amiga e a segurou em silêncio. Na segunda semana, a raiva começou a dar lugar a algo mais complexo. Renata se pegava lembrando dos momentos bons, os cafés,
As conversas, os risos, o beijo no jardim botânico. Lembrava do jeito como André a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lembrava das palavras dele. Você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em anos. Ele tinha mentido? Tinha fingido? Ou era possível que ele também fosse vítima de um sistema que nenhum dos dois controlava? A avó ligava todos os dias. Contava sobre o dia a dia, sobre as fofocas do bairro, sobre o tempo. E em cada ligação mencionava casualmente que André tinha aparecido. Ele veio de novo hoje, Conceição disse no 10º dia. Trouxe flores, deixou na porta quando eu disse que você não estava. Flores? Girassóis. Disse que lembrou de você falando que eram suas flores favoritas. Renata sentiu o coração apertar. Ela tinha mencionado os girassóis uma vez, de passagem, em uma conversa sobre a infância. O fato de ele ter lembrado, o que mais ele disse? Disse que não vai desistir, que vai esperar o tempo que for preciso. A avó fez uma pausa. Ele parece diferente, mais magro, com olheiras. Parece um homem sofrendo. Vó, eu não estou tomando partido, minha filha. Estou só contando o que eu vejo. O que você faz com essa informação é decisão sua. Depois que desligou, Renata ficou sentada no escuro por um longo tempo, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela ainda o amava. Isso era inegável. Mas o amor era suficiente para superar tudo o resto? No 14º dia, Renata tomou uma decisão. Não sabia se era a decisão certa, mas era a única que conseguia viver. Ela voltaria para São Paulo, não para correr para os braços de André, não para fingir que nada tinha acontecido, mas para ter uma conversa honesta, olho no olho, onde ambos pudessem dizer tudo o que precisava ser dito. O resto ela deixaria para o destino decidir. André estava no escritório quando recebeu a mensagem. Eram 8 da noite, e ele era o único que restava no andar, trabalhando em relatórios que não conseguia se concentrar em ler. O celular vibrou, um número que ele conhecia de cor. Praça do Pôr do Sol. Amanhã, 17 horas. Precisamos conversar. As mãos dele tremeram. Ele leu a mensagem 3 vezes, certificando-se de que era real, de que não estava imaginando coisas. Ela queria conversar. Depois de 2 semanas de silêncio, ela queria conversar. Ele digitou uma resposta com dedos desajeitados. Eu vou estar lá. A resposta veio segundos depois. Eu sei. André soltou o celular e se recostou na cadeira, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Amanhã. Ele teria uma chance de explicar, de pedir perdão, de tentar consertar o que tinha sido quebrado. Mas antes disso, havia algo que ele precisava fazer. Pegou o telefone fixo e discou um número que conhecia de memória. Mãe, sou eu. Precisamos conversar. Agora. 1 hora depois, André estava na sala de estar da mansão de frente para Helena. Ela usava um hobby de seda e tinha uma expressão de irritação controlada por ter sido convocada tão tarde. Espero que seja importante, ela disse. Eu estava prestes a dormir. É importante. André permaneceu de pé, recusando-se a sentar. A investigação sobre Renata. Eu sei que foi você. Helena não se deu ao trabalho de negar. E eu quero que você saiba que foi a última vez. A última vez de quê? A última vez que você interfere na minha vida dessa forma. A voz de André era firme, mais firme do que ele se sentia. Eu vou falar com Renata amanhã. Vou pedir perdão pelo que você fez e vou pedir para ela me dar outra chance. Helena soltou uma risada desdenhosa. Você está desperdiçando seu tempo. Uma mulher como ela é exatamente o que eu preciso. André deu um passo à frente. E se você fizer qualquer coisa para atrapalhar isso, eu saio da empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Helena o encarou como se ele tivesse anunciado que ia se mudar para a lua. Você não faria isso. Faria sim, e você sabe que faria. Ele sustentou o olhar dela. Sofia pode assumir. Ela é mais do que competente. E eu vou encontrar outro caminho, um que não dependa de você. Você está blefando. Testa e descobre. Mãe e filho se encararam por um longo momento, duas vontades colidindo no ar entre eles. Helena foi a primeira a desviar o olhar. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz menos imperativa do que antes. Quero que você aceite Renata. Não precisa gostar dela. Não precisa ser amiga dela. Mas precisa tratá-la com respeito. E precisa parar de tentar controlá-la ou a mim. E se eu não concordar? Então você vai perder um filho. Não estou falando de romper relações ou de brigas familiares. Estou falando de me perder de verdade, porque eu vou construir uma vida longe de tudo isso, e você não vai fazer parte dela. As palavras eram duras, mais duras do que André jamais tinha sido com a mãe. Mas eram necessárias. Anos de controle, de manipulação, de expectativas impossíveis tinham chegado a um ponto de ruptura. E André finalmente estava pronto para romper. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, havia algo na voz dela que André não reconheceu imediatamente. Levou um momento para identificar. Era derrota. Você realmente a ama. Não era uma pergunta. Mais do que qualquer coisa. Helena fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, pareciam menos duros, mais humanos. Seu pai... Ela começou e depois parou. Seu pai me disse uma vez que eu ia afastar vocês se continuasse assim, tentando controlar tudo. Ele disse que o amor não funciona assim. Era a primeira vez que ela mencionava o pai de forma tão direta desde o derrame. E você não ouviu? André disse suavemente. Não. Eu achava que sabia melhor, que estava protegendo vocês. Ela soltou um suspiro longo. André, talvez eu estivesse apenas me protegendo, do medo de perder vocês para pessoas que eu não escolhi. Você não vai nos perder, mãe, a não ser que continue nos empurrando para longe. Helena assentiu devagar. Parecia, pela primeira vez em anos, uma mulher cansada, não uma fortaleza impenetrável. Eu não vou prometer que vou mudar da noite para o dia, ela disse. Não é quem eu sou, mas vou tentar. Se essa mulher realmente te faz feliz, eu vou tentar. André sentiu um nó se formar na garganta. É tudo o que eu peço. Ele se aproximou e, pela primeira vez em anos, abraçou a mãe. Helena ficou rígida por um momento, surpresa. Então, devagar, retribuiu o abraço. Não era um final, era talvez um começo. Um passo hesitante em direção a algo que poderia, com tempo e esforço, se tornar aceitação. André saiu da mansão sentindo-se mais leve do que se sentia em semanas. O caminho ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez ele tinha esperança de que poderia percorrê-lo. Amanhã ele veria Renata e diria a ela tudo o que precisava ser dito. A Praça do Pôr-do-Sol estava banhada em tons de laranja e rosa quando Renata chegou. Era um dos lugares mais bonitos de São Paulo para ver o fim do dia, e ela tinha escolhido de propósito. Se aquela conversa fosse ser o fim de tudo, pelo menos seria um fim bonito. Ela se sentou em um banco de frente para o horizonte, as mãos entrelaçadas no colo, o coração batendo em um ritmo irregular. Não sabia o que ia dizer. Não sabia o que queria ouvir. Só sabia que precisava estar ali, precisava encarar André uma última vez, antes de decidir qualquer coisa. Ele chegou 5 minutos antes do combinado. Renata o viu se aproximar e sentiu o ar faltar por um momento. Ele estava diferente, mais magro, como a avó tinha dito, com sombras sob os olhos que denunciavam noites mal dormidas. Mas o que mais a impressionou foi a expressão dele. Não era a máscara controlada do CEO. Era algo mais vulnerável, mais humano.
André parou a alguns passos dela, como se não tivesse certeza de que podia se aproximar. Você veio, ele disse, e a voz dele carregava um alívio tão profundo que doía de ouvir. Eu disse que viria. Eu sei, mas eu não tinha certeza se... Ele parou, engolindo as palavras. Posso sentar? Renata assentiu, indicando o espaço ao lado dela no banco. André se sentou, mantendo uma distância respeitosa entre eles. O sol continuava descendo, pintando o céu em cores cada vez mais intensas. Eu preciso te explicar, ele começou. Eu sei sobre a investigação. Sei que foi sua mãe. André a olhou surpreso. Como? Sofia me mandou uma mensagem. Há uma semana. Explicou tudo. Renata manteve os olhos no horizonte. Eu sei que não foi você quem encomendou. Sei que você ficou furioso quando descobriu. Então por quê? Porque não é sobre quem encomendou, André. Ela finalmente se virou para encará-lo. É sobre o que isso representa. O mundo de onde você vem é um mundo que olha para pessoas como eu e vê uma ameaça. Algo a ser investigado, monitorado, controlado. E eu não sei se consigo viver assim, sempre sob suspeita, sempre tendo que provar que sou digna de estar ao seu lado. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. André não tentou interromper, não tentou se defender. Apenas ouviu, absorvendo cada palavra como se fosse um golpe merecido. Você tem razão, ele disse quando ela terminou. O mundo de onde eu venho é exatamente assim. Feio, controlador, cheio de pessoas que medem os outros pelo tamanho da conta bancária. Ele fez uma pausa. Mas eu não preciso fazer parte desse mundo. Renata franziu a testa. O que você quer dizer? Eu conversei com minha mãe ontem à noite. Disse que se ela não mudasse, eu ia embora. Da empresa, da família, de tudo. André, deixa eu terminar. Ele se virou no banco para encará-la de frente. Eu passei a vida inteira fazendo o que era esperado de mim. Sendo o herdeiro perfeito, o filho obediente, o CEO competente. E sabe o que eu ganhei com isso? Uma vida vazia. Reuniões intermináveis, jantares com pessoas que só querem algo de mim, noites sozinho em um apartamento que parece um mausoléu. Ele pegou as mãos dela, e Renata não as puxou de volta. Quando eu conheci você, alguma coisa mudou. Pela primeira vez, eu me senti vivo. Não o herdeiro, não o CEO, apenas eu. E eu não quero perder isso. Não quero perder você. O que você está propondo? Estou propondo que a gente construa algo novo. Juntos. Ele apertou as mãos dela. Eu vou sair da presidência da empresa. Vou passar o cargo para Sofia. E vou fazer o que sempre quis fazer. Arquitetura. Vou voltar a estudar, começar do zero se precisar. Renata o olhou, tentando processar o que estava ouvindo. Você está disposto a abrir mão de tudo isso? Do império da sua família? Não é abrir mão, é escolher. Escolher uma vida que faça sentido. Escolher você. André, você não pode tomar uma decisão dessas por minha causa. E se não der certo? E se você se arrepender? E se der certo? E se eu passar o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse tido coragem de tentar? Ele tocou o rosto dela, um gesto suave que fez o coração de Renata apertar. Eu não estou te pedindo para me aceitar de volta agora. Não estou te pedindo para fingir que nada aconteceu. Estou te pedindo para me dar uma chance de provar que eu posso ser o homem que você merece. Mesmo que leve tempo. Renata sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo. Uma mistura de medo, esperança e algo que parecia perigosamente com felicidade. E sua mãe? Ela prometeu tentar. Não vai ser fácil, e ela provavelmente vai escorregar algumas vezes, mas ela entendeu que se não mudar, vai me perder. E apesar de tudo, ela me ama. Do jeito torto dela, ela me ama.
O sol tocou o horizonte, explodindo em uma última demonstração de cor antes de começar a desaparecer. Renata olhou para aquele espetáculo, depois olhou para o homem ao seu lado. Aquele homem complicado, imperfeito, que tinha cometido erros e permitido que outros cometessem erros em seu nome, mas que estava ali, vulnerável, pedindo uma segunda chance. Eu não sei se vai funcionar, ela disse finalmente. Eu também não sei. Vai ser difícil. Sua família, a sociedade, todo mundo vai ter uma opinião. Eu sei. E eu não vou mudar quem eu sou. Não vou virar uma socialite. Não vou fingir ser algo que não sou. Eu não quero que você mude. Eu me apaixonei por quem você é. Pela faxineira que estuda à noite, que cuida da avó, que enfrenta a vida de cabeça erguida. Eu não quero uma versão polida de você. Quero você. Renata fechou os olhos, deixando as palavras a envolverem. Quando os abriu, havia uma decisão neles. Vamos devagar, ela disse. Sem promessas, sem garantias. Um dia de cada vez. O sorriso que iluminou o rosto de André era como o sol nascendo de novo. Um dia de cada vez, ele repetiu. Eu aceito. E você vai ter que reconquistar minha confiança. Não vai ser fácil. Eu não espero que seja. E vai ter que conhecer minha avó de verdade, jantar na casa dela, comer a comida dela, ouvir as histórias dela. Eu adoraria. E vai ter que me provar que essa história de arquitetura é séria. Quero ver você desenhando, estudando, construindo algo seu. André riu, uma risada genuína que Renata não ouvia há semanas. Você vai ver. Eu prometo. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os últimos raios de sol desaparecerem no horizonte. Então, devagar, Renata se inclinou e encostou a cabeça no ombro de André. Ele a envolveu com o braço, puxando-a para perto. Não era um final feliz, não ainda. Era um começo incerto, cheio de desafios e obstáculos, mas era deles, e isso, por enquanto, era o suficiente. Um ano depois, Renata estava na varanda de um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros, corrigindo trabalhos de alunos. Tinha se formado em pedagogia 6 meses antes, e agora trabalhava em uma escola pública na Zona Sul, ensinando crianças do 2º ano a ler e escrever. Era o emprego dos seus sonhos. E cada dia ela acordava grata por ter chegado até ali. A porta da varanda se abriu e André apareceu, carregando 2 xícaras de café. Ele estava diferente do homem que ela conhecera na sala de reuniões da Torres Mendonça. Os ternos caros tinham dado lugar a camisetas e jeans. As olheiras de executivo estressado tinham sido substituídas pelo bronzeado saudável de alguém que passava tempo ao ar livre. E havia um caderno de desenhos permanentemente grudado na mochila dele. O mesmo caderno que antes ficava escondido, agora orgulhosamente exibido. Café para a professora mais bonita de São Paulo, ele disse, entregando uma das xícaras para ela. Você é suspeito para opinar. Renata respondeu, aceitando o café com um sorriso. Completamente suspeito e completamente certo. Ele se sentou ao lado dela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. O apartamento era modesto, nada comparado ao que ele poderia ter se tivesse ficado na empresa, mas era deles. Tinham escolhido juntos, mobiliado juntos, transformado em um lar que refletia quem eles eram. André tinha cumprido suas promessas. Deixara a presidência da empresa 3 meses depois daquela conversa na Praça do Pôr do Sol, passando o cargo para Sofia, que estava se saindo melhor do que qualquer um esperava. Tinha voltado a estudar, cursando arquitetura em uma universidade pública, começando do zero aos 33 anos, junto com colegas que poderiam ser seus filhos. E estava amando cada segundo. Ele também tinha conquistado Conceição aos poucos. Jantares semanais na casa da avó de Renata tinham se tornado tradição, e a velha senhora tinha desenvolvido um carinho genuíno pelo menino, que tratava sua neta como uma rainha. Na última visita, ela até tinha ensinado André a fazer seu famoso cuscuz,
uma honra que não era concedida a qualquer um. Helena era um trabalho em progresso. A matriarca ainda tinha seus momentos de frieza, suas observações cortantes, seus olhares de desaprovação, mas estava tentando, genuinamente tentando, o que era mais do que qualquer um esperava. No mês anterior, ela tinha aparecido na formatura de Renata, sentada ao lado de Conceição. Duas mulheres de mundos completamente diferentes, unidas pelo amor que tinham pelas mesmas pessoas. "No que você está pensando?" André perguntou, notando o olhar distante de Renata. "Em como a vida é estranha." "Estranha como?" Um ano atrás, eu era uma faxineira que achava que um convite para café era uma aposta. Ela olhou para ele. "E agora estou aqui, com você, professora, feliz." André pegou a mão dela, entrelaçando os dedos nos dela. "Arrependida de ter aceitado o café?" "Nunca." Eles ficaram em silêncio por um momento, saboreando o café e a companhia um do outro. O sol da tarde banhava a varanda em tons dourados, e em algum lugar da cidade uma criança ria. "Eu tenho uma coisa para te mostrar," André disse de repente, levantando-se. Ele entrou no apartamento e voltou segundos depois com um rolo de papel. Desenrolou sobre a mesa da varanda, revelando uma planta arquitetônica detalhada. "O que é isso?" Renata perguntou, inclinando-se para ver melhor. "É o projeto final do meu semestre. Uma escola." André apontou para diferentes partes do desenho. Salas de aula amplas, biblioteca, quadra coberta, horta comunitária. Projetei pensando em comunidades de baixa renda, lugares que precisam de escolas de verdade, não daqueles prédios cinzentos e deprimentes que o governo costuma construir. Renata estudou o projeto, os olhos se enchendo de lágrimas. "André, isso é lindo. Ainda é só um projeto. Pode ser que nunca seja construído. Mas meu professor gostou. Disse que vai me ajudar a submeter para um concurso de arquitetura social." Ele a olhou com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. "Eu queria que você fosse a primeira a ver." Renata se levantou e o abraçou, apertando-o com força. "Eu sou a mulher mais sortuda do mundo." Ela sussurrou contra o peito dele. "Eu discordo. Esse título é meu." Eles riram, ainda abraçados, embalados pela brisa da tarde e pelo som distante da cidade. Era um momento pequeno, insignificante no grande esquema das coisas, mas era deles, e era perfeito. Mais tarde, naquela noite, enquanto jantavam a comida que André tinha tentado cozinhar, com resultados questionáveis que eles comeram mesmo assim, rindo dos próprios erros, Renata pensou em tudo o que tinham atravessado para chegar ali. A desconfiança inicial, os segredos, as investigações, as famílias complicadas, as pressões sociais. Cada obstáculo que poderia tê-los separado, mas que de alguma forma os tinha tornado mais fortes. O amor deles não era perfeito. Nenhum amor era. Eles ainda brigavam às vezes, ainda tinham momentos de dúvida, ainda enfrentavam olhares tortos de pessoas que não entendiam o que viam. Mas tinham algo que muitos casais nunca encontravam: respeito genuíno, admiração mútua, a certeza de que, independente do que viesse, enfrentariam juntos. "Ei", André disse, interrompendo os pensamentos dela. "Você está longe." "Estou aqui", ela respondeu, sorrindo. "Sempre aqui." Ele estendeu a mão através da mesa e ela a segurou. Um gesto simples, cotidiano, mas carregado de significado. Era a mão que a tinha segurado nos momentos difíceis, que a tinha puxado para dançar em bares de samba, que a tinha acariciado nos momentos de intimidade. Era a mão de um homem que tinha escolhido ela, não apesar de quem ela era, mas por causa de quem ela era. "Eu te amo", ele disse, como dizia todos os dias, mas nunca de forma automática, sempre como se fosse a primeira vez. "Eu também te amo", ela respondeu, e cada palavra era verdadeira. Do lado de fora,
A cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente às pequenas histórias de amor que aconteciam em seus apartamentos e esquinas. Mas ali, naquela varanda modesta em Pinheiros, duas pessoas de mundos completamente diferentes tinham encontrado algo que transcendia todas as barreiras. Tinham encontrado um ao outro. E isso, no final das contas, era tudo o que importava.